Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Academia da Alma. Essa fala roubou minha fala. Sejam bem-vindos a mais uma Academia da Alma. Muito bem. Significa que a Lúcia é ouvinte, né? Participante, né? Da Academia da Alma. Não percuma. Muito bem. E aqui, ó, é um privilégio, nós temos pela primeira vez Regina Lúcia na Academia da Alma. Veio meio resistente. Sim. Meio relutante. O que eu estou fazendo aqui? Não é minha área, tal. E ela ouviu em todas as academias, eu dizia assim, olha, a gente aqui não chama medalhão, a gente chama crente, porque a ideia é compartilhar, é gente que é gente de verdade, né, que está no dia a dia da igreja. As pessoas estão vendo na Academia da Alma e dizem assim, eu conheço a Lúcia, né? A Lúcia é isso aí mesmo que está falando, eu conheço a Aline. Eu acho que isso é super bacana. Seja bem-vinda. Obrigada. E também depois de um convite, né? Feito no ar, né? Assim, né? É, isso aí. Aí depois liga e você vai falar o quê? O convite foi no ar, assim, para ser irrecusável, né? Mas tá de boa. Muito bem. A Lúcia, nossa convidada hoje, para a gente bater um papo sobre uma nova disciplina. E é uma disciplina muito comum, e é a disciplina da adoração, né? Então, nós já falamos sobre várias disciplinas aqui, não vou fazer uma retrospectiva, mas a disciplina da adoração, ela beira a mesma particularidade que a gente falou da oração e da confissão. São coisas que a gente vive no dia a dia. Então, porque a gente vive no dia a dia, a possibilidade de a gente estar errando é muito maior. Porque assim, se eu nunca fiz jejum, eu só não estou fazendo a disciplina. Então, quando eu fizer pela primeira vez, já vou tentar fazer certo. A confissão, eu tenho um momento específico para fazer, a oração também. Mas e a adoração? Né? Para nós, calvinistas, que temos lá a confissão de fé de Westminster como símbolo de fé, a primeira pergunta lá do catecismo é qual o fim principal do homem, né? Então é glorificar a Deus. Então, tecnicamente... Eu tô rindo porque foi por esse caminho que eu estava estudando, a primeira coisa que eu lembrei. Então, tecnicamente, a adoração é uma coisa que a gente faz respirando, né? Estou aqui, estou adorando a Deus, ou posso não estar adorando a Deus. Bem, a gente vai ter muitas conversas aqui sobre adoração, essa é a primeira. A gente vai tentar focar num assunto muito óbvio, que é perceber que toda a nossa adoração deve ser a Deus. Mas você sabe que explicar o óbvio é difícil. Então, vamos tentar. A gente dá exemplo, volta, conta de novo, e a Academia da Alma está aqui para isso, né? Então, nós vamos usar um texto que já usamos aqui em várias outras academias da alma para falar de outra disciplina. Mas nós vamos pegar só parte do texto. Estou falando da tentação de Jesus, né? Mateus 4. Mas nós não vamos ler o texto todo da tentação de Jesus, até para você ter um olhar bem focado. Eu vou pedir para a gente ler só os versículos de 8 a 10. Mateus 4, de 8 a 10. Mas antes da leitura, vamos orar, né? Maravilhoso bom Deus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos nesse espaço, nesse momento, né? Aprendendo mais da Tua Palavra. Agradeço a presença da Lúcia, sua disposição, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Te agradeço, Pai, o Teu Santo Espírito que nos instrui, que nos orienta. E nós clamamos por direção, Pai, para que ao lermos a Tua Palavra, de fato, a gente possa ser conduzido pelo Senhor e não pelas nossas próprias ideias ou convicções. Clamo por mim, pela Lúcia e por todas as pessoas que estão ouvindo agora ou ouvirão em algum tempo, para que a Tua Palavra produza o efeito para o qual ela está sendo lançada, né, pelo Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então Mateus 4, versículos de 8 a 10, diz: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, como eu falei, esse texto aqui está dentro do contexto da tentação. Essa foi uma tentação específica, né? Jesus, na sua fala, diz que, e essa é a primeira pergunta, né? Ele responde a Satanás: Ao Senhor teu Deus
adorarás e só a eles dará culto. Quando a gente fala para um cristão que ele só deve adorar a Deus, né? Você acabou de falar que é um assunto óbvio, né? E que o óbvio deve ser explicado. Mas por que esse óbvio precisa ser explicado? Por que a gente precisa pensar esse óbvio? Bom, primeiro que a gente pode ser até, como é que eu vou dizer assim, por exatamente ser óbvio, tá ali o dia a dia, você nem vê, nem percebe, né? Você não percebe, você vai fazendo, refazendo, né, sem perceber. Até você, assim, se você parar pra pensar que até a adoração, é uma disciplina. Como assim uma disciplina? A gente nunca pensou para parar que é uma disciplina, né? E quando a gente fala em adoração, a gente já começa, eu pergunto assim, eu até perguntei para a Lessa, né, assim, e aí, o que é adorar a Deus, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça, e foi a resposta também que ela me deu, né? É louvar. A gente só pensa no louvor. A gente no não canto, pensa... né? Isso, na questão do canto, né? A gente não pensa, né, mais amplo que é isso adorar, né? E aí, você estava até falando, né, da confissão, foi exatamente quando eu comecei, eu fiquei basicamente nessa primeira pergunta, o tempo inteiro, né? Pensando nela, lembrei também da confissão, e aí eu fui tentando mergulhar, né, um pouco mais sobre essa questão, né, do adorar, do glorificar a Deus todo dia, né? Porque a gente realmente não percebe, esquece, né, que é uma disciplina que você tem que fazer, que você tem que procurar, né? E interessante porque também quando eu estava pensando sobre isso, né, é que assim, hoje a gente tira, lembrei de um curso, né, que eu fiz, né, há um tempo atrás, né, sobre questões de mulheres, e que ela dizia assim, num determinado momento lá da lição, né, até a lição 1, né, que ela falava assim, hoje a gente tira tudo foto, né, tudo é foto, né, então você já percebeu, né, naquele momento que você estiver com raiva, se alguém tirar uma foto sua, né, como é que você está saindo nessa foto, né, então eu acho que aí eu linkei, não tinha nada a ver com a adoração, mas eu linkei, faz todo sentido, né, então se a gente parar para pensar o tempo inteiro, né, que a gente tira foto do prato de comida, né, de todas as coisas, de tudo que você faz, se fosse tirado uma foto, como você saiu nessa foto? Hoje tudo a gente filma, né? O tempo todo o pessoal tá filmando tudo, né? E aí, como é que você tá saindo, né, nessa filmagem, nessa foto, né? E eu acho que isso é um bom freio pra gente pensar, né? Então a gente pensar como glorificar, né, o adorar a Deus nesse sentido, né, do tempo inteiro você tá, né, como é que eu estou saindo nessa foto, né? Eu estou me parecendo mais com Cristo ou pelo contrário, estou afastando, né, a visão de Cristo nessa foto porque eu não estou adorando em momento nenhum. Você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a gente perceber a adoração como uma disciplina, né? Então, quando a gente fala de disciplina, a gente já disse que, enquanto disciplina, eu tenho intencionalidade para fazer. Então, se eu faço no automático, sem perceber alguns detalhes, eu posso deixar de glorificar a Deus, ou posso glorificar a outras coisas que não a Deus. Então, é interessante a gente perceber esse aspecto enquanto disciplina. Então, eu preciso ter intencionalidade. E aí, quando você falou do prato de comida, me lembrou de uma intencionalidade ligada a algo que eu aprendi no Retiro do Sara, né? Um pastor botou um pratão, né, no café da manhã e é em silêncio. E aí ninguém fala nada, né? Mas pratão mesmo, assim, 2 pães, 2 copos de suco, um copo de café com leite. Perfeito, orando atrás dos montes. Ele tá lá comendo em silêncio, né? E eu estava sentado em frente a ele, do meu lado o Pezzini, meu mentor. O Pezzini olhava para aquele homem, olhava para a comida, olhava para ele e balançava a cabeça. Falei, cara, daqui vem bronca. Quando a gente pode falar, né, que rompeu o silêncio, aí ele falou assim, você precisava comer o que você comeu? Aí ele, qual foi a sua primeira oração que você fez diante do prato de comida? E aí o Pezzini ensinou uma oração que eu trouxe para mim, que eu nunca tinha feito até aquele momento. Ele disse assim, eu oro assim, Senhor, que eu coma como um culto. E quando eu como como um culto ao Senhor, eu não como por ansiedade, porque se eu como por ansiedade eu peco. Já viu gente que está comendo por ansiedade e está dizendo, eu estou comendo por ansiedade. Né? Mesmo assim, né? Então, ele disse, eu não como por ansiedade, então na minha oração eu estou dizendo, Senhor, eu não vou comer por gula, eu quero comer como um culto. Eu falei, meu Deus, é sério mesmo. E aí, a partir dali, eu falei assim, e ele começou a dar um monte de exemplos de o que nos sustenta. Todo dia a gente come todas as vitaminas num prato? Não, mas o seu corpo está aí. Então, de alguma forma, Deus faz com que você não morra com falta de vitaminas. Ele sustenta você, né?
E ele está falando assim, quem nos sustenta é Deus, o tempo todo a gente precisa entender isso. Se você tivesse a pão e água, o Senhor te sustentaria. Olha lá para o maná. O que era o maná? O povo comendo aquele negocinho de orvalho. Mas ali tinha todos os nutrientes, porque Deus providenciava. Então, quando a gente está falando de adoração, né, desse óbvio, a gente está falando de uma intencionalidade muito grande e que talvez, não sei se todos nós estamos atentos a isso, né? Eu estou atento com relação à comida, ao sair de casa. Como é que está sendo isso para você no dia a dia? Você tem essa intencionalidade também? Eu estou tentando, a gente vai buscando, né? Porque ninguém é 100%, né? Então a gente passa o tempo todo aqui, né? Nesse plano, né? Buscando realmente melhorar, né? Buscando alcançar as disciplinas, né? Então, se você falou do almoço, né? Da comida, né? Necessária, mais especificamente, né? É uma oração também que já mudou bastante, né? Hoje, quando eu ponho, né, um prato, geralmente a gente agradece a Deus, não sei o quê, né? E eu já falo assim, boto pouca comida, né, ultimamente, né? Eu como bem menos do que eu comia antes. E aí eu falo assim, eu olharia, às vezes só tem um arrozinho, né, um franguinho, um alfacezinho. Tudo no diminutivo. Tudo no diminutivo, né? Aí eu viro e falo assim, que isso seja, né, o necessário, nem a mais, nem a menos, né? Então eu já tenho ali a intencionalidade de entender que aquilo dali que eu estou comendo seja o suficiente para mim, né? E aí agradeço o sustento que não falta na minha mesa, nem das pessoas que trabalharam em qualquer parte do processo para que aquele alimento chegasse à minha mesa, né? Que elas não tenham apenas o alimento, né, físico ali, né, necessário para o corpo, mas o espiritual, né, que elas possam conhecer realmente o verdadeiro alimento, beber da água que não dá sede, entendeu? Isso aí. E aí eu já tenho toda essa intencionalidade na hora das minhas refeições, entendeu? E aí, com esse negócio da foto, né, que eu falei, é outra coisa que também me faz ter mais intencionalidade quando a gente às vezes se alguém tirasse uma foto agora, eu estaria como, né? Né? E aí você começa a pensar, né, porque você está ali, seguindo a sua vida, né, calmamente, né? De repente, vem uma tempestade, vem uma curva, né? A gente precisa saber fazer curvas, entendeu? Tem um obstáculo, às vezes você tem que pular, às vezes você tem que primeiro olhar, ver qual é o tamanho, né? Mas você vai ter que passar por ali, né? Então, como é que eu tô nesse momento que esse obstáculo aparece, que essa curva do nada apareceu, que essa ventania despechou meu cabelo? Como é que eu vou aparecer na foto, né? Então, porque a nossa tendência já né, ação e reação, né? Bateu, né? Vai ter uma ação, né, de maior ou outra igual intensidade. Essa é a nossa tendência, né? Então hoje né, como você nessa foto, né? Peraí, Senhor, vamos, né? Calma, inspira, óbvio que tem hora que chora, desespera, mas passou o primeiro momento do perplexo, do assustado, né? E aí, né? Não vamos manter o erro, né? Isso aí. Aconteceu, e aí? É a curva que eu tenho que fazer? É a curva que eu vou fazer, como é que eu vou estar nessa foto? Né? Porque se eu tiver que fazer, se Deus me botou para fazer curva, eu vou ter que fazer essa curva, né? Aí eu vou sair como Jonas, de repente, vomitado lá na praia. Na verdade, não, você é feia da foto, não é? É melhor não. Era melhor ter ido tranquilamente para lá, né? Então, obedecido. virou um freio para mim bem interessante de eu me preocupar, né? Como é que eu estou reagindo, Se tivesse obedecido, ele ia montado no peixe, né? Tirando show de bola, igual um Aquaman. Ia ficar maneiro, hein? Ia ficar melhor na foto. Bem, Satanás é mentiroso. Mentiroso. Muito. E ele promete para Jesus dar o que ele não tem, né? Prometo dar os reinos desta terra, né? Se você prostrado me adorares. E aí, a questão do prostrado, né? É interessante porque pode ser uma atitude simples. Não é só uma reverência, pode ser o estender a mão, se ajoelhar. Mas só isso é uma adoração? Só se curvar? Só se prostrar? Não. Mas aí, vamos voltar um pouquinho no prostrado primeiro? Vamos voltar, porque eu falei que eu tinha ficado desde a primeira, né, na primeira parte só, né? E isso entrou, né, quando eu comecei a pesquisar, né? Então, daqui eu acho que a gente vai pular para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sétima, para a oitava questão, hein? Então, vamos primeiro partir da questão do prostrado, né?
Só para a gente entender um pouquinho, né, que isso é uma questão cultural, né, se a gente for parar para pensar, né? Vamos parar para pensar, então, assim, ó, como é que vem esse papo aí de se prostrar, né? Primeiro, né, nós vamos fazer um passeio aí pela história, tá? Vamos na minha área, deixa eu sentar aqui, que mais beleza. confortável, né? E ela disse que não sabia por que estava aqui. Deixa eu pensar, deixa eu botar aqui, né? O que acontece, né? Se a gente for lá na antiguidade, né? Se a gente for na Idade Média, né? Até a Idade Moderna, no Antigo Regime, a gente vai ver ali que os reis, eles eram representantes de Deus, né? E aí as pessoas reverenciavam, se prostrando, né? Se curvando a ele, né? Só que a gente vai ter uma mudança, né? A gente vai ter ali no final da Idade Média, né? Já começa o Renascimento, não é isso? Já começa a fazer os seus questionamentos, né? A gente tem ainda no Antigo Regime, né? Na Idade Moderna ainda, todo esse rei absolutista, absoluto, né? Tudo lá, o representante de Deus. O soberano. O soberano acima de tudo, não é isso? Então, as pessoas mostravam, né? Toda a sua adoração, mostrando que ele era o poderoso mesmo, né? Ele era se curvando a ele, né? Então, na verdade, ali tem toda uma relação de poder, né? O se curvar ali, né? Eu estou submisso a você. Eu estou submisso a você, né? Então, essa dali é a questão, né? Isso aí vai ser modificado, né, na história aí, né? A gente vai ter depois o iluminismo, vários questionamentos, etc e tal, e a gente vai chegar hoje nos reis que, né, a gente vai dizer, ninguém mais se prostra ali na frente de rei nenhum por aqui, né? Por mais que a gente tenha toda essa pomposidade, né? Você acha que lá na Inglaterra ainda deve dar uma baixadinha lá para rainha. Agora é o rei Charles. É o rei, né? Mais príncipe, é rei. O rei Charles. O rei Charles, né? Tem todo, porque faz parte, né, de todo o ritual lá, né, deles, entendeu? Mas ninguém mais hoje fica realmente se prostrando, né? Diante de juiz, reis, né, de modo geral, que não faz parte da nossa cultura. Aí a gente vai, né, pensar aí que outras formas, né, a gente então poderia estar reverenciando, né, e o que a gente está reverenciando, né? Então, assim, o que é que a gente está dando, né, mais valor, não é isso? Na nossa vida que não seja Deus. Eu acho que é aí que a gente tem que começar a pensar, né? Satanás, ele pode até... Eu falei que eu ia bagunçar suas perguntas. Não, a gente aqui não tem roteiro. Eu sei disso. Né? Satanás, ele falou que ele ofereceu, né? Como ele sempre, né? Mente, né? Ele ilude, né? Ofereceu ali, né? O que não era dele, né? Mas tinha uma questão muito séria ali, né? Que era... Deus, se tivesse se prostrado ali diante dele, né, ele estava abrindo mão do que era inegociável, que Deus que é o soberano, o Pai, entendeu? Então a gente já tem ali essa questão, né? E hoje, voltando para hoje, senão vou voltar, já vou prostrar, né? E voltando para hoje, a gente às vezes vai botar muita coisa na nossa vida, na correria do nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Outras coisas como muito importantes. Né? E aí a gente acaba deixando, né, de estar ali, né, adotando Deus realmente como o primeiro da sua vida, entendeu? Para você poder adorar, para que você realmente, o seu valor, a gente vai abrindo mão das coisas, né? E vamos abrindo. Quando você fala, assim, a gente tem que entender Jesus como o segundo Adão, né? Aquele que vem para cumprir o que o Adão lá do Gênesis não conseguiu fazer. Enquanto você estava falando, estava pensando nisso, e é interessante que lá no Éden eles têm uma ordem simples para obedecer. Vocês não podem comer dessa árvore, só isso. Então, muita gente fica com a pergunta, por que Deus colocou uma árvore que não podia comer? Eu sempre digo assim, isso é que é amor verdadeiro, não tem carta na manga. Deus diz assim, tem um conhecimento que é muito mal. Estou dizendo para você que é mal, você precisa acreditar em mim, ele está aqui, você só não pega. Ele não vai pular em cima de você. Você não vem aqui, não come. Sim. A tentação feita para Jesus é a mesma tentação feita para Adão e Eva, né? Quando ele chega para a mulher, ele oferece para ela o conhecimento e ser igual a Deus.
Ou seja, eu vou te dar tudo o que ele não te deu. Eu vou te dar. Mas é interessante, o que ele oferece é um fruto. Um fruto que ela nunca tinha comido. O que é tentador ali? Será que é relação de poder? Porque até ali ela não tinha conhecimento do bem e do mal. Talvez assim, pô, esse fruto eu nunca comi no seu sabor. Será que é isso tudo mesmo? Curiosidade, né? Curiosidade. Mas assim, comer uma fruta que Deus falou que não era para comer é deixar de adorar, né? O que eu estou querendo dizer assim, você falou, que coisas a gente está fazendo que não são adoração a Deus? Então a gente precisa entender que quando Adão e Eva comem de uma fruta, estou dizendo assim, não acender uma vela para o capiroto, não, comeu uma frutinha que Deus tinha proibido, ele deixou de adorar a Deus e se curvou diante de Satanás. Não é isso que você está falando? Sim. Então, quando a gente pensa na nossa relação de hoje, né, a gente tem que realmente fazer essa pergunta. O que a gente está fazendo que a gente está desviando dessa adoração a Deus? Isso é tão sério que me faz lembrar também, quando você conta a história, eu lembro lá do episódio dos amigos de Daniel, né? Quando Nabucodonosor constrói aquela imagem enorme de ouro e todo mundo é obrigado a se curvar, lembra que todo o povo judeu que tinha sido tirado de Jerusalém, ele está ali na Babilônia, né? Só os amigos de Daniel é que não se curvam, que significa que todo o povo judeu estava ali prostrado diante, né? E para eles é inegociável, eles não podem fazer. E eles não podem se curvar porque eles entendem que quando estão fazendo isso, estão fazendo alguma coisa que só faria para Deus. Não entra aquele argumento, então, Lúcia, que as pessoas trazem de não, pastor, eu faço isso porque eu sou obrigado. Eu tenho um regimento militar que me obriga. Então, hipoteticamente, né? Eu tenho que me curvar diante do comandante, tenho que beijar a mão dele, chamá-lo de senhor. Não, assim, pensando numa coisa bem... Aí você está me lembrando, existe uma religião, né? Uhum. Em que eu não... Tanto não me alisto, como também não faço continência para a bandeira, né? Porque é uma reverência, né? Aí a gente vai entrar o que é extremismo e o que não é. Eu acho que a gente acaba passando um pouco por isso daí, né? Então, assim, eu acho que Daniel, eu acho que ele mostra desde o início, né? Que para ele é inegociável. Porque se a gente pegar lá a história, né? Lá no iniciozinho, não é isso? Ele foi lá... E não vou comer as mesmas coisas, né? Então ele já mostrou ali, né, que é inegociável abrir mão, né? Se não é para comer pouco, eu não vou comer pouco. Se não é para comer isso, eu não vou comer, né? Só comer aquele banquete ali já era pecado. Já era pecado. Então ele é inegociável. E ele não se preocupou com a própria vida, né? E ele comeu, ficou lá gordinho, ficou fortinho, ficou até mais do que os outros. Né? Mais inteligente, inclusive. Até mais inteligente, né? Entendeu? Então ele vem mostrando, né, na caminhada dele que ele não vai negociar, né, os valores, né, que ele acredita, né? Ele não vai negociar, né, os valores de Deus. Entendeu? Então acho que a gente vê isso bem claro ali. O que a gente precisa, assim, aí vamos passar para hoje, né? Vamos passar para hoje, que foi o que você falou aí, né? Nós temos formas de tratamento. Senhor é uma forma de tratamento, né? Você vai chegar, o senhor, a senhora, excelentíssimo juiz, não é isso? Reverendo. Reverendo. São formas de tratamento, não são mais coisas que a gente esteja tirando Deus do seu lugar. Só um parênteses, diferente de uma expressão no grego chamada, não perde onde você estava não, hein? Tá, vou tentar. Diferente de uma expressão no grego, Kyrios, todo mundo chamava o imperador de Kyrios, né? Que em português seria senhor, mas Kyrio é uma expressão de soberano. Então, os cristãos, eles se negavam a chamar o imperador de Kyrios, porque para eles Kyrios era só Jesus. Foi por isso que eles foram mortos, né? Então, a nossa língua não tem isso. Na nossa língua não tem isso. Não tem isso. Então, é Senhor. Senhor é um pronome de tratamento. É um pronome de tratamento. Então, a gente vai normalmente, entendeu? Agora, assim, a gente precisa realmente observar o que nós estamos fazendo que realmente é inegociável. O que tem a ver com o que é a minha fé, o que eu acredito, a palavra de Deus.
Né? Então, assim, o que é que nisso daí que eu esteja fazendo, uma continência para a bandeira, eu não vejo como meu Senhor. Eu vejo também como mais uma forma, tipo, tem várias formas de apertar a mão, não tem? Tem. Né? Dependendo da tribo que você é, não é isso? Não é isso aí. Cada um vai fazer de um jeito, né? Um cumprimento de um jeito, né? Vai bater, sei lá, vai fazer de uma maneira. Cada um tem de um jeito, né? Então, eu acho que a bandeira passaria meio por isso. É uma forma de você, né, falar lá com ela, entendeu? Você, tô aqui, qualquer coisa nesse sentido, né? Não é uma coisa contra a soberania de Deus. Eu não estou dizendo que essa bandeira, que essa pátria é acima de Deus. Eu só tenho dificuldade com aquela parte do hino da pátria amada idolatrada. Ah, sim. Nunca tinha parado para pensar nessa palavra. Essa parte não é para mim, não. Eu canto com outro sentido. E a gente pega aí, vamos pegar essa aí, né? Essa palavra aí, né? Vamos pegar essa parte aí, né? Música, né? É outra questão, a gente falou, né? Que é de adoração, né? E a gente até comentou, a gente só pensa em louvor, né? Mas é outra coisa que a gente precisa se preocupar, né? Você falou, fico preocupado nessa parte, não é isso? Quantas músicas nós estamos cantando e que nós não estamos louvando a Deus? Isso. Vamos parar para pensar. É muito mais sério do que a continênciazinha para a bandeira, né? Então, assim, o que é que eu estou fazendo, que eu estou cantando, que eu estou verbalizando, né? Que não está, né, em consonância com Deus, que não está mostrando Deus como soberano da minha vida, né? Que não faz mal, não. Isso aí já passou, pode ficar no chão. Qualquer coisa eu cato. Já ia pegar para você. Não, qualquer coisa eu cato depois. Né? Então, a gente começa a pensar nessas questões, entendeu? O que eu ando fazendo que não está realmente demonstrando. Eu até me lembrei agora, né, de um amigo meu, né, muito crente em Cristo Jesus, assim, tem uma vida, né, de adoração, de testemunho, né, de leitura bíblica, tudo isso, muito envolvido. A gente tem até um projeto social que trabalha com pessoas de rua, entendeu? Um cara muito legal. Aí um dia eu estava com ele de carona, a gente estava indo pro trabalho, né, que a gente mora perto, e aí ele foi me contar, né, uma história. E aí ele começou a contar que o carro dele quebrou, e aí ele foi, eu estava com os filhos, uns sobrinhos, sei lá o quê, ele foi, orou, e o carro voltou. Aí, um excelente testemunho, né? Aí, pastor, de repente ele começou a falar palavrões. Aí eu já, né, no carro já fiquei assustada, né? Você orou pra quem? Aí eu falei, e aí ele ainda me disse, assim, que ele ficava tão, sabe, cheio do Espírito, foi mais ou menos assim, né? Eita, aí eu fiquei, ferro. como assim? Como assim? Complicado. Né? Aí, dessa história bem radical, né, eu vou para uma menor, né, no nosso dia a dia, né? O que está saindo da minha boca, né, que não está glorificando a Deus? Aí a gente está vendo N crentes o tempo inteiro falando, por exemplo, palavrões. Isso. A gente vê o tempo inteiro isso, né? Normalmente, como quem diz, oi, tudo bem? Não é isso? E aí você pensa, você está glorificando a Deus? Se fosse tirar uma foto nessa hora, se eu fosse gravar essa sua fala, né? Está glorificando a Deus? Se é em todo tempo, não é isso? Tá. Vamos voltar lá à primeira pergunta, né? Do breve catecismo. Não é o tempo todo, não é esse o nosso fim, glorificar a Deus o tempo inteiro? Então a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente vai... E aí, voltando às questões do inegociável, é como se a gente estivesse sentando todo o tempo na roda do escarnecedor. A gente senta, ouve, começa primeiro acha estranho, depois começa a achar normal, depois você está reproduzindo. Entendeu? Então, é uma disciplina que a gente precisa realmente estar o tempo inteiro alerta. Porque se eu tenho que estar glorificando a Deus, eu preciso estar o tempo inteiro me preocupando como é que eu estou, né? No que eu estou fazendo, no que eu estou falando, né? No que eu estou vestindo, em tudo que eu faço, como eu estou, né, demonstrando Deus na minha vida. Você falou aí do falar palavrão. Vamos fazer um programa, falou assim, cospe fogo. Fala rápido, né? De situações do dia a dia que as pessoas podem não estar adorando a Deus e elas não percebem. Por exemplo, do jeito que tratam os filhos, do jeito que trata a esposa, do jeito que trata o marido. Sim.
É verdade, porque sim, se eu tô sendo grosseiro com a minha esposa, não é isso? Eu não tô em nada, já tô pecando aí, que eu tinha que tratar vamos tentar como se lembrar fosse... outras situações. porque senão eu tinha que estar tratando, né? Eu tenho que tratar a minha esposa como Jesus amou a igreja. Isso aí. Então já tá aí, você já tá totalmente aí, Noel. Não é isso? E aí, realmente, a gente precisa parar assim, o que eu tô falando pro meu filho? Às vezes meu filho faz uma coisa, né? E aí eu mando, né, várias frases, coisas que não vão edificar nem um pouco a vida dele. A minha boca tá um lixo, né, jogando só lixo em cima dele, entendeu? Eu tô botando pesos nele, entendeu? Você é assim, você é assado, né? Você puxou a B, a C, a D, entendeu? Já todo mundo, menos a mim que tô falando, né? Mas vamos lá, vamos tentar levantar umas situações, porque a minha preocupação sempre na academia da alma é na tentar prática, ajudar as né? pessoas assim. Em que situações eu posso não estar? Então, você falou do falar palavrão, aí eu falei do forma que a gente trata esposo, marido, os filhos, outras situações. Como você mexe na rede social. Ah, essa aí então. O que você vê na TV. Sim, o que você vê na TV é ótimo. Porque, assim, as pessoas, apesar que hoje as pessoas trocaram muito a TV pelos streams, pela internet, mas é a mesma coisa. Não, é mais perigoso. Sim! Porque, assim, muito... quando a TV dizia o que eu tinha que ver, quando eu não gostava, eu desligava. Hoje, a gente tem um cardápio que é praticamente infinito, né? Assim. Não, e te limita, né? E te limita, porque você vai lá... Lembrei agora, eu estava num curso, a moça falou assim, porque esse algoritmo, cara, é burro, porque eu fiz uma pesquisa que eu ia comprar não sei o quê, e já comprei. E ele continua me mandando coisas toda hora de propaganda, mas eu já comprei, entendeu? Ele não identificou a compra. Sim, mas o que acontece? Você só fica naquilo. Se você viu somente, né, aquele tipo de propaganda, eu vi alguém falando alguma coisa de regime, né, de comer bem. Você metralhada disso, eu não vejo mais nada a não ser aquilo. Então eu não entro nem em conflito, porque eu não tenho nada mais de parâmetro, porque eu só tenho essa visão. E o que nos faz ficar cada vez mais limitados na visão, radicais, porque a gente não vê mais nada a não ser, a gente só ouve, só vê aquilo que todo mundo pensa igual a gente, né? E aí, quando vem uma coisa diferente, você não consegue dialogar, não consegue nada, porque você está só naquela visão, né? Então, assim, eu tento na televisão fazer assim. Não é para ninguém ver novela, concordo plenamente. Não vejo novela, é uma porcaria, gente, mas eu vejo. Eu vejo. Mas eu me busco, mas o que eu busco? Eu vejo e eu fico assim, esse comportamento, que nem eu faço com livro. Eu pego um livro, eu leio, eu demoro às vezes até ler muito livro, porque eu sempre estou dialogando com o autor, pensando, porque eu não sou aquela pessoa que fez a faculdade, escutou os pensadores e saiu repetindo eles, vírgula por vírgula. Eu penso em cima do que eles pensaram, concordo em algumas coisas, discordo em outras, e crio as minhas próprias teorias em cima disso. Então eu pego a televisão, eu tento ser um sujeito, a gente tenta, crítico, né? Sujeito crítico diante dela. Então eu estou ali vendo, eu fico vendo o comportamento, né? Daquele personagem o que ele está falando, o que ele está fazendo, nossa, né? E aí eu vou tentando ver, né, isso daí, comparando, né, com as minhas práticas, com o que eu penso, que isso aqui não está legal, que isso aqui não está errado. Por que eu falei de novela? Porque ela realmente vai ditar muitas das normas e das condutas da população. Eu acho que a gente fala de novela porque existe uma época que a única coisa de série que passava na televisão era novela. Mas assim, o que são as séries? Sim. São novelas. Novelas menores. Não, às vezes... não, depende da temporada, Poxa, né? Existem séries... Aqueles de zumbi tá não sei quantos anos já. Então, eu vi. Ai, 11 temporadas. Eu não vi o final. Não, eu não vi isso aí, não. E cada uma tem 15 episódios. Assim, eu demorei um ano e pouco para... que disposição, pastor. Não, mas assim, via no intervalo... O que acontece, né? Tem alguma coisa que ele te atrai, né? Eu sempre tinha coisa, poxa, zumbi, não vou ver nada de zumbi. Mas existe um tratamento aí dessa em questão, que é o que a humanidade faria, é capaz de fazer.
E aí você vê assim, caramba, o ser humano é capaz de fazer isso, né? Matar pessoas, violentar outros, por causa dessa questão da sobrevivência. Mas deixa eu te falar. Eu prefiro ver um filme de Segunda Guerra Mundial para pensar nisso. Não, mas... Segunda Guerra Mundial, de preferência sobreviventes mas eu queria dar um exemplo assim, a gente lá em casa vê anime com as crianças. Anime é uma série japonesa, né? Então, a gente tem visto lá Haikyuu, é uma série de voleibol. O que é legal? Às vezes a gente fala assim, gente, eu não vê novela. Vamos pensar na série como uma novela. É altamente instrutivo. Só para você ter ideia assim, de algumas coisas que falou, assim, que fala, né? E nisso eu falo muito assim, que os animes japoneses, né? E é redundante que todo anime é japonês, porque o coreano é dorama, né? É outra coisa. Mas os animes, eles têm uma instrução por trás, é claro que você tem que ser seleto, porque na cultura japonesa tem muita coisa de espírito, você precisa selecionar. Sim. Mas esse, por exemplo, ele fala de um menino que quer jogar voleibol, ele é baixinho, e tem todo como ele entra no time, como é que ele joga, e aí valores do tipo, os 6 que estão aqui são seus aliados, não existe... Isso tudo é falado na série, reforçado, o tempo todo. Eu falava assim, cara, que coisa bacana, é instrutivo mesmo. E por que eu comecei a ver, né? Poxa, eu tenho 43 anos, vou ver anime, né? Já não é da minha geração, isso é de outra geração que veio depois de mim. Uhum. Mas eu fiquei apaixonado, porque eu fui ver o que o meu filho estava vendo. Eu ia chegar nisso. Então, alguns eu proibi. Eu disse assim, não, isso aí não. Tinha um dedo amaldiçoado. Não, sai fora, isso aí não quero nem saber. Não, isso aí você não vê não, vamos ver outro. Então, a gente viu outro, né? Que falavam de valores extremamente educativos. Então, a gente também não pode dizer assim, não veja isso ou aquilo. Você tem que pensar se aquilo está glorificando a Deus de alguma forma, ou vai te ajudar nessa glorificação a Deus. E pensando nisso, aí você chega até nos próprios filmes. Sim. O filme é um dia, algumas horinhas, mas ele também pode estar te levando, né, a não glorificar a Deus, né? Então a gente já falou aqui, de dança, ou já falou de música, já falou de filmes, novelas, streams, não é isso? E aí tem uma coisa assim bem legal que eu acho que era bom a gente, né, colocar, né? Você falou agora aí, né? Agora eu que virei entrevistadora, tá? Ela tá. A gente tem que combinar melhor esses papéis quando a Lúcia vier. Mas pode ir, tranquila. Que você falou assim, eu fui ver porque meu filho estava vendo, né? Que é outra coisa, a gente deixa a criança, fica aí na frente da televisão que eu estou fazendo alguma coisa e a gente não sabe o que os nossos filhos estão vendo. E aí eles nunca vão ter o filtro se não tem ninguém ali filtrando junto com eles, entendeu? Se não tem ninguém mostrando que é necessário filtrar para que depois ele possa reproduzir, né, esse mesmo tipo de comportamento, né? Eu lembro que às vezes a Alice estava vendo desenho e a Aline estava junto com ela, né, num determinado momento aí. E aí a Aline viu, aí falou assim, acho que era Barbie, não me lembro o que era. Aí a Aline virou para ela e falou assim, não gostei, não achei legal isso. Acho melhor a gente trocar, né? Vamos ver outro filme. Vamos procurar outra coisa. Não foi legal esse comportamento, entendeu? A importância de você estar ali, né? Porque assim, enquanto pais e mães, né? A gente tem que estar preocupado não só com a gente, né? Eu estou glorificando a Deus, mas eu estou ensinando o meu filho, né? Que é minha responsabilidade. Eles também a glorificar a Deus em todo o tempo. Os meus filhos viram um desenho que eles ficaram tão apaixonados pelo desenho que eles falaram assim, pai, você pode ensinar esse streaming aqui específico? Era HBO, que tinha lá a série completa desde o início. E eles começaram maratonando, viu 1, 2 e tal. Mas o desenho, assim, muito infantil. Eram 3 amigos que brincavam no riacho todo dia, coisa de criança mesmo. Chegou um determinado episódio que eu falei assim, vocês não estão vendo mais? Eu falei assim, não, pai, poxa, aconteceu um negócio chato lá, aquela outra tem esse pensamento aqui, a gente achou muito forçado para a gente concordar com isso, então a gente parou de ver. Pode cancelar. Aí eu falei assim, puxa, que legal. Mas eu sabia que eles estavam vendo e eu perguntei por que eles pararam de ver, né? Então é isso, a gente tem que ensinar eles a fazerem esse filtro, né? Sim. Porque eles vão lidar com isso. E ter coragem também de fazer, né? Porque você estava falando isso, eu lembrei de outra questão. A minha cunhada é de outra religião, né? E aí ela levou a Alessa para ir ao cinema. E chegou lá, o desenho lá que eles estavam vendo lá no cinema,
né, tinha magia, e eles não veem nada com magia, né? Tinha magia. Na mesma hora ela pegou a Alessa, vamos embora. Esse filme não é pra gente. Entendeu? Então, quantas vezes você paga alguma coisa, vai a um cinema, né? Você paga assim, eu já tô aqui, né? Paguei, né? Vou ver até o final. Vou ver até o final, né? Então, ter coragem de, não é, né? Levantar, eu também uma vez fui a um teatro e na hora lá o comediante começou a falar um bando de coisa horrorosa, sabe? E aí, assim, foi horrível. De repente, uma pessoa pegou a bolsa, levantou e foi embora. Entendeu? Eu falei assim, poxa, eu não tive essa coragem. Eu tinha que ter levantado como essa pessoa. Entendeu? Porque o que ele estava falando ali era absurdo. Absurdo, ofensivo, entendeu? não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus, entendeu? Então a gente às vezes perde a oportunidade, né? De glorificar a Deus, porque a gente... Não, as pessoas vão olhar, o que vão pensar, o que vão falar, gastei meu dinheiro agora, vou ter que ir até o final, entendeu? E fora as coisas que são bem sutis, né? Que vão entrando e você, como eu falei da roda escarnecedor, você senta ali e acha que é natural e reproduz. Vamos caminhando para o final, né? Porque se deixar, sabe que eu vou puxar outra novena aqui, né? Toda essa proposta de deixar de adorar a Deus e se prostrar diante de Satanás foi feita pelo próprio Satanás, né? E eu fico pensando assim, todo esse movimento de não adorar a Deus, a gente pode entender que é um movimento espiritual, ou seja, o maligno continua colocando possibilidades e portas diante de nós que a gente não vai adorar a Deus. E aí eu pego aquela expressão de João, né? Lá na epístola, que ele fala, se a gente não serve a Deus, a gente serve o diabo, né? Não tem em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está do outro lado. Então a gente pode entender que esse movimento ainda continua acontecendo hoje, Satanás continua fazendo proposta de, se você fizer isso e me adorar, eu te dou isso e aquilo, talvez de forma mais sutil, mais descarada. O que a gente pode dizer isso para as pessoas? Porque assim, se a gente achar que ele não está fazendo, a gente vai achar que a Bíblia está dizendo errado aí, que não está que nem um leão, né, em volta, rugindo, não é? A gente vai começar a achar que a Bíblia não está muito bem falando a verdade, né? Então, está assim, está que nem um leão rugindo, cheio de fome, querendo realmente que a gente, né, venha a pecar, a se afastar, a não glorificar a Deus, né? E qual foi a minha pergunta? Que eu me empolguei aqui na imaginação. Se Satanás continua fazendo... Se esse é um movimento espiritual... Sim, é um movimento espiritual. Satanás ainda continua fazendo esse movimento hoje, né? Sim. E de forma bem sutil, né? Eu acho assim, você não vai ter mais, né? Se você faz isso para ganhar... Não, ele não vai vir desse jeito, né? Ele vem bonitinho, sutil. Você já ouviu falar na série Lúcifer? Já, e quando assim, ela já tem bastante tempo, já. Né? E assim, eu até já achei um nome muito estranho, uma vez eu cheguei até a ver um pedacinho, bem antigamente, e falei, que absurdo isso daí? Nem assisti, entendeu? Mas assim, a gente precisa realmente entender. Eu assisti acho que uns 3 episódios para confirmar o que me falavam, né? Porque eu falei assim, cara, que estratégia. A figura do Lúcifer é apaixonante. Eu botei apaixonante para você entender assim. Sim. Ele é bonito, ele é encantador, ele é um gentleman, ele é cordial, ele é amigo, ele é tudo ao contrário, né? Sim. Assim, e ele convence de que o papel que ele exerce, ele foi colocado lá por Deus, que ele nunca quis esse papel. Não, é interessante. Eu falei assim, miserável, rapaz. Arrependido pede perdão, é simples. Então, mentiroso. Mas é encantador. Então, eu estou falando, é muito sutil isso, né? Porque se ele viesse com uma coisa muito feia, a gente automaticamente rejeita, né? Apesar que a gente hoje, né, tem dentro, voltando para a questão da televisão, etc e tal, né, dos filmes em si, a gente tem exatamente isso, né? Mostra, né, o mal, ele nunca tá feio. A gente é da época, né, nós acredito que você também, né, apesar de ter nossa diferença, pequena. O mal era feio. Não era o galã da novela, né? Não era o galã do filme. Não era o feio. Você desejava que ele morresse. Fosse Hoje preso. Hoje não. Hoje é sempre bonito, né? É sempre bonito. E é bem legal que também hoje, com essas releituras todas que estão fazendo, que é outra coisa perigosa também, que são essas releituras, né, de clássicos, né? O Coringa, ele virou um
objeto de adoração. E eu já vi uma discussão sobre isso dentro da escola calorosa, entre dois professores por causa disso. Meu Deus. Né? Porque assim, vamos até pegar mesmo o Coringa, porque o que acontece? Você tem ali na história do Coringa a justificação de que por que ele é assim. Entendeu? Mas você saber o porquê dele é assim não exime o mal que ele é e a consequência que ele tem que assumir dos atos dele. Entendeu? Então as pessoas estão confundindo muito isso, porque a gente está sendo levado a isso, né? Através de toda essa máquina, entendeu? Que está aí através das novelas, dos filmes, né? De todo esse processo, entendeu? Para que a gente aceite e que a gente comece aquele olhar, né? Ah, tadinho, né? Ele é assim por causa disso, tá? Mas ele tem a opção de não ser assim. Há a opção de não ser assim. Entendeu? Então, vamos lá. Ele não, isso não. Eu vou, tadinho. Entendeu? Não dá. Ele convenceu a psicóloga a ser tão mal quanto ele. Bem, essa é outra coisa. Já é outra história, né? E aí a minha colega está numa maior discussão mesmo com o professor, falando isso, que isso é um absurdo, botar isso, né, para as pessoas, etc e tal, e as pessoas saindo apaixonadas pelo Coringa. Como assim? Entendeu? Então a gente precisa, mas o motivo é a gente estar ali do lado. Isso. Né? Porque assim, todos esses clássicos, eu nem vi o filme todo, achei tão horroroso. Não, eu também não vi não cheguei a ver não, tem coisa que eu nem... Eu vi metade, eu passo... Eu aluguei em casa, eu nem fui no cinema. Mas eu achei tão horroroso que eu falei, eu não vou ver isso, gente, isso não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Isso é loucura. Bem... E é sutil, né? É sutil. Aí, uma outra só coisinha, eu também ouvi nesse curso que eu fiz, que eu acho que é bem legal, né? Que assim, o demônio, né, o diabo, ele vem ele veste uma meia, tá? Uma meia bem peludinha, assim, para não fazer barulho, sabe? Tá? E vem de costas para perto de você. Porque quando você olhar, perceber que ele está do seu lado, ele já ocupou toda aqui a tua parte da frente. Entendeu? Então ele vem assim, ó, devagarzinho, que você não escuta. Ele não vem fazendo alarde, entendeu? Isso é sério, né? Imagina isso. Imagina, né, de uma pessoa de costa, você eu aqui parado e uma pessoa de costas vindo. Já. Entendeu? Quando eu perceber que ela está aqui, ela na verdade já está aqui, ó, com o corpo inteiro na minha frente. E aí não tem como, né? A tentação é muito maior. É muito maior, né? Então a gente precisa realmente estar muito atento, né? E buscando com intencionalidade de adorar a Deus em tudo que a gente faz. Né? Como você está na foto, como você está saindo no filme, né, nessa filmagem, eu acho que isso é um bom alerta para a gente colocar, né? O que faria eu, né? O que faria Jesus se fosse eu nesse momento. Verdade. Né? Porque tudo isso chega a isso, né? Bem, a gente falou aqui que a adoração é uma coisa que a gente faz todo o tempo, a gente nasceu para glorificar a Deus, a gente viu que tem muitas possibilidades da gente não glorificar a Deus, não adorar a Deus. Então, como última pergunta, eu queria dizer assim, como é que a gente evita, então? Lições práticas para a gente concluir suas considerações de, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão ali do outro lado desesperadas agora? Meu Deus, posso não estar adorando a Deus em 99% das coisas que eu faço. Como é que eu cuido disso agora? Eu acho que o primeiro é o diagnóstico mesmo, né? Você precisa, né, parar, né, refletir. Eu acho que toda noite é um bom momento para isso, né? No final do seu dia, né? Você dá aquela paradinha, né? Fazer aquele checklist, fiz isso, né? Revisão do dia. Revisão do dia, né? E aí você faz aquela revisãozinha ali e aí você fala, poxa, não, nesse quesito aqui eu poderia, né? Ter adorado a Deus e eu não tive esse tipo de comportamento, né? Aí a gente vai na disciplina, né? Da confissão. Pede perdão. E aí é bem legal, porque na disciplina da confissão, né? Vocês estavam lá conversando, né? É um diagnóstico, a confissão é um diagnóstico. Eu fiz isso. Mas não adianta só você ter o diagnóstico, né? O diagnóstico serve para quê? Para você achar o remédio, né? Qual vai ser o tratamento que você vai fazer, é o caminho que você vai utilizar a partir dali. Não é isso? Então, eu fiz a minha confissão. Então, a partir de agora, o quê? Amanhã, não fazer desse jeito. Exatamente. Estar mais alerta nesse sentido, né? E como uma pregação muito antiga sua, né? Você falou assim, que todo dia, né? Toda manhã é como se a porta da arca abrisse, né? Para você começar de novo, né? Então, se todo dia a porta da arca está abrindo, né? Você tem a possibilidade de fazer diferente. Tem a possibilidade de fazer diferente, né? Então, eu acho que é começar tendo isso, tendo essa intencionalidade, né? Durante o seu dia, o tempo inteiro, tendo essa intencionalidade, né? Como eu estou, né? Como eu brinquei, né? Na foto, na filmagem, né? Ou o que faria, né? Jesus, até o Diego também já falou uma pregação sobre isso, né? Que ele colocou isso, né?
Como uma meta dele de se perguntar o tempo inteiro, né? O que faria Jesus se fosse, né? Se estivesse aqui, se fosse eu nessa situação, o que faria Jesus? É a gente buscar isso. É o tempo inteiro a gente buscar isso, entendeu? E aí a gente vai galgando um dia menos 1, menos 2, menos 3 e a gente vai conseguindo ficar mais horas do nosso dia glorificando a Deus. E ela disse para mim que não sabia o que estava fazendo aqui, que não era o perfil dela, viu? Aí, gente, eu sabia porque eu convidei, viu? Então, foi muito bom ter você aqui, muito bom. Nós estamos encerrando essa Academia da Alma. Vou pedir para a Lúcia orar. Você pode orar? Posso orar, sim. Senhor, meu Deus, te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor. Momento, Senhor, em que cada um de nós, Senhor, podemos olhar para dentro de nós, Senhor, e vermos, Senhor, aonde podemos, Senhor, melhorar na caminhada de estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Que esse momento, Senhor, seja de edificação, Senhor, para cada um de nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais parecer contigo. Sim, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe. Tchau, tchau.